Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. Que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, permitam-me roubar um pouquinho do tempo e da paciência de vocês para uma palavra a título de reflexão, sempre ancorada e embasada nas leituras que nós escutamos, mas sobretudo na leitura do Evangelho. Porque para o Evangelho todas as outras vão em direção. E o Evangelho é, por assim dizer, a cereja do bolo para a qual tudo converge. Nesse sentido, o texto de hoje tem algumas particularidades. E vocês sabem que nossa vida é feita de particularidades, de coisas pequenininhas, detalhezinhos, pormenores, que se a gente não der conta deles, não prestar atenção a eles, a vida se acaba e a gente não vive, esperando coisas fabulosas, imensas, mirabolantes, extraordinárias, fora do comum, miraculosas. Essas coisas quase nunca acontecem, mas as coisas pequenininhas, o café da manhã é toda manhã, o almoço é todos os dias, e a gente tem que estar atento àquilo que é rotineiro e cotidiano. A nossa vida se resolve aí, nessas coisas. E se nós estivermos abertos para acolher a grandiosidade daquilo que é o pequeno, tudo aquilo que é pequeno se torna grande, porque o nosso olhar é magnânimo, o nosso olhar é também grande, amplo e inclusivo, capaz de engrandecer as coisas mínimas que passam por nós na nossa jornada. Então vejam só, o primeiro detalhe: havia ali um grupo de gregos, ou seja, de estrangeiros, que queriam porque queriam conhecer Jesus, pessoalmente, falar com ele. E aí esses gregos recorreram a Filipe, que era um dos discípulos de Jesus Cristo. Filipe recorreu a outro irmão, discípulo igualmente, que era André. Os dois levaram aquele grupo de gregos até Jesus. Esse detalhe para nós diz muito acerca da nossa vida. Ou seja, todo ser humano é por natureza carente de mediações e de mediadores. Ou seja, de coisas e de pessoas que o ajuda a chegar a outras coisas e a outras pessoas. E nós somos assim. Nesse sentido, tudo na vida da gente está conectado a tudo. E todas as pessoas estão conectadas a todas as pessoas. Ninguém existe isoladamente.
Não existe uma vida individual para que eu possa bater no peito e dizer: essa é a minha vida, eu mando nela. É uma ilusão. Daqui a pouco a gente percebe que a minha vida está implicada na vida dos outros. E a vida dos outros tem implicação direta também na minha. Não dá para a gente se compartimentar, se isolar, se eximir dessa responsabilidade da vida comunitária. Precisamos ter essa consciência. Ou seja, o que nós fazemos agora nesse lugar prepara a gente para aquilo que virá lá na frente, em outros lugares. Os relacionamentos que nós temos agora nos preparam para os relacionamentos vindouros. É assim a nossa vida. Se a gente se relaciona mal com alguém agora, pode esperar que esse vai ser o nosso caminho de relacionamento para outras pessoas no futuro. Ou a gente se relaciona bem agora com as pessoas com quem a gente convive mais de perto, de preferência, sob o mesmo teto, na casa da gente, e não é fácil isso, é mais fácil com os de fora, ou com os de fora, quando tivermos um tempinho mais largo de convivência com eles, vamos repetir as mesmas coisas negativas que lá em casa a gente exercitou a vida toda. Vai cair o véu, cai a ilusão, cai tudo aquilo que foi a imagem bonita que a gente tentou construir. É preciso usar o expediente pequeno, cotidiano, caseiro, familiar, para que a gente possa projetar-se em expedientes mais amplos, maiores, que é o mundo e a vida de um modo geral. Ou seja, eu desconfio que nós não estamos aqui nesse mundo para alcançar um grande objetivo na vida, para chegar a realizar uma grande finalidade. Não, nós estamos aqui para ser felizes na jornada, no caminho que nós percorremos, em cada coisa que nós realizamos, diante de todas as pessoas que a vida vai colocando na nossa caminhada. É aquilo que dizia um grande poeta e pensador: a vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos. A vida não são os nossos planos. Eles podem não sair da imaginação, podem não sair do papel se nós lá o pusermos, mas a vida está acontecendo. Deixe os planos de lado, viva aquilo que é o plano real diante de você. Está acontecendo aqui e agora. E só vale a pena alimentar sonhos para o futuro se nós temos os pés muito bem fincados no presente. Senão, nem presente, nem futuro nós teremos. Tudo começa na nossa realidade concreta. Guimarães Rosa, um grande poeta que alguns de vocês conhecem, já leram, ele dizia assim: o importante na vida não é partir e não é chegar, é a travessia. Coisa maravilhosa. Se você quiser chegar a algum lugar, é um direito seu, mas aproveite o caminho, pelo amor de Deus. Cada coisa que acontecer até chegar lá, que pode ser que você não chegue onde quer chegar, mas uma coisa é certa: você passou por onde passou, você esteve onde chegou. Beba, sofra, se enriqueça com aquilo que é próprio do meio do caminho, porque pode ser que a gente não tenha outra coisa além do nosso caminho. E é nesse sentido que a jornada já é o nosso caminho. O nosso caminho já é a nossa finalidade, já é o que nós, nesse momento, alcançamos na vida. Conclusão inicial: precisamos fazer bem feitas todas as coisas que nós fazemos hoje. Tratar bem todas as pessoas com quem nós nos relacionamos hoje, nesse exato momento. Elas são pontes que nos ligam a outras coisas e a outras pessoas no futuro próximo ou distante, não importa. A vida vai no seu mistério se encarregar de nos dar recompensa conforme o que nós plantamos, o que nós realizamos lá atrás. Também o Evangelho, ele acaba com aquela ideia de que nós podemos chegar a Deus de forma direta e imediata, sem qualquer mediação. Ou seja, nós nunca podemos
podemos chegar a Deus de forma imediata, sozinhos. O que Cristo diz? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Isso não quer dizer que Ele não esteja presente quando um está, quando um vive, quando um reza. Não. Jesus só não quis acentuar a presença dele no indivíduo, na solidão, no isolamento, de uma forma egóica, egoísta, centrada na própria pessoa e nada mais. Ele quis acentuar a presença dele na comunidade. E é por isso que a gente sai de casa, e alguns de vocês vieram de longe para estar na missa em comunidade. Por mais dificultoso que seja, por mais exaustivo, por mais cansativo, a gente se desdobrar e vir para cá, a gente sabe que fora da comunidade a gente não resolve absolutamente nada na vida. É no embate com os outros, é olhando para os outros, é conversando com os outros, inclusive demarcando o nosso espaço e valorizando aquilo que é próprio de cada um e as diferenças que existem entre nós, que nós crescemos. Porque entre iguais não há crescimento, só há crescimento entre realidades distintas, diferenciadas. Igual por igual, por que eu quero uma pessoa igual a mim? Então basta eu mesmo. Eu sou igual, eu quero uma pessoa diferente de mim, porque ela é diferente de mim. E ela às vezes me espezinha, às vezes me incomoda, às vezes me reclama, às vezes é chata, mas eu preciso de alguém que me alerte para outras verdades em função das quais eu não vivo, para as quais eu não despertei e que me são caras, difíceis de serem encarnadas. Mas quem foi que disse que a vida é fácil? Eu preciso dessas dificuldades todas. Então é no embate com as pessoas que a gente cresce, em comunidade. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não sei se vocês já ouviram, mas nós padres ouvimos de vez em quando. Padre, olha, eu não vou para a igreja não, vou mentir para o senhor, é um direito que nos assiste. Eu não vou para a igreja, aí completam, eu não vou para a igreja porque a igreja só tem, é um povo às vezes falso, tá? Um povo esquisito, tem muita falação da vida dos outros, muita gente olhando para os outros, para ver como é que estão vestidos ou não, tal. Eu não vou. Eu, quando quero falar com Deus, eu falo pessoalmente. Eu vou para o meu oratório, em casa de uma capelinha, um oratório morro de santo, da minha devoção. Aí eu rezo sozinho para aquele santo, fecho meus olhos e Deus me escuta e eu falo com ele assim, pessoalmente. Eu tenho uma inveja tão grande de uma pessoa dessa, porque eu faço de tudo para falar com Deus assim e Deus não fala comigo. Me ensinem, pelo amor de Deus. É uma ilusão. Nós falamos com nós próprios, é verdade. E pode ser muito boa essa conversa, muito necessária. Mas a conversa com Deus tem que ser através dos outros. Quando eu olho para o outro, quando eu me relaciono com o outro, seja lá quem for, o outro é um espelho de mim mesmo. Eu me compreendo mais quando eu compreendo as pessoas. Eu me enxergo mais quando eu enxergo as pessoas. Na verdade, eu me vejo nelas e me apresento para elas como uma possibilidade de espelho, para que também elas em mim se vejam refletidas. E assim crescem elas, e assim cresço eu. Todo mundo tem vantagem quando a gente vive em comunidade. Por mais espinhoso que a vivência comunitária nos pareça no dia a dia. Segunda coisa, Jesus oferece uma nova concepção de morte. Está aí um temazinho incômodo, mas a gente não pode fugir dele, porque todos vocês têm pessoas muito amigas e muito amadas que já partiram. Algumas delas, quem sabe, recentemente. E a dor do nosso peito ainda está ali, dilacerando a nossa alma. E o nosso pensamento, quando vai deitar e quando acorda, é o primeiro relativo àquela pessoa que partiu. Todos nós temos essa experiência de morte muito próxima a nós, na nossa vida, e temos dificuldade de entender as razões da morte. E é humano isso. Mas é bom saber que nós não somos apenas humanos, nós também somos uma centelha divina. Somos também parte de Deus. Deus é parte de nós. Deus está em nós. Então, muito mais do que compreender com a visão meramente humana aquilo que a vida nos apresenta de misterioso, nós somos desafiados a colocar
essa dimensão divina e, a partir dela, interpretar o que nos acontece, extrapolando, ultrapassando, superando todas as migalhas que a nossa racionalidade não consegue, além delas, ir, chegar, atinar. Então Jesus Cristo oferece um novo significado para a morte. Ele diz assim: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Está falando da morte dele. Então morte é glorificação. O Filho do Homem não vai morrer, vai ser glorificado. E ele completa: se o grão de trigo que cai na terra não morre, não vai produzir frutos. Então morte é glorificação e é frutificação. Uma concepção totalmente distinta daquilo que, do ponto de vista natural, a gente conserva dentro da cabeça e do coração da gente, e que nos traz tanto sofrimento, porque não somos capazes de dar um passo à frente. Ou seja, a morte na concepção de Jesus Cristo, e que merece toda a nossa confiança, porque é Deus, deixa de ser uma tragédia, deixa de ser o fim de tudo, deixa de ser algo absurdo e indesejável, intragável, e passa a ser uma necessidade, um imperativo, uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual o ser humano não pode se realizar. Muda completamente de figura a concepção de morte. Se o ser humano não morre, ele não se glorifica, ele não produz frutos. É estéril e não se realiza. A morte passa a ser dessa forma um meio indispensável e insubstituível para a gente realizar o propósito da vida. Eu só posso dizer que eu alcancei meu objetivo principal como ser humano vivente quando morro. Se eu não morro, eu não posso dizer isso de maneira alguma. Serei alguém em eterna busca, numa procura sem fim, numa insatisfação, numa inquietação sem limites. Mas se não morro, eu não me realizo de maneira alguma. Diante de um falecido, está ali o caixão, a gente pode muito bem olhar e dizer: acabou tudo. Que tragédia, meu Deus do céu. Tanto trabalho, tanto sacrifício, tanto patrimônio adquirido, tanto esforço para fazer isso e mais aquilo, acabou tudo. A gente pode dizer assim, mas também a gente pode dizer que agora sim começou para valer. Quando a gente morre, começa para valer. Aqui a gente não sabe bem o que é que está fazendo. A gente vai entre uma crença e uma descrença, entre uma alegria e muita tristeza, entre uma inquietação e algum sossego, vai levando. Mas na morte a gente não tem como não saber tudo. Começa tudo a partir dela. Voltamos ao regaço do Pai, que é eterno e que nos vai conceder de novo essa vida eterna, que por algum momento tornou-se humana, tornou-se provisória, tornou-se do mundo, mas que vai voltar para aquilo que ela é, na sua origem e na sua essencialidade. Outras vezes, nós dizemos que as pessoas que morrem, jovens, por exemplo, num acidente ou então uma doença inesperada, elas, coitadas, morreram antes do tempo, morreram incompletas, não conseguiram realizar seus objetivos. 30 anos, 40 anos, menos anos do que isso. Que pena, que pena. É exatamente o contrário. A pessoa não se realiza, não é quando morre cedo ou inesperadamente, fora daquilo que nós projetamos como a idade, o tempo ideal para se morrer. Não. A pessoa não se realiza, não se planifica, é quando ela não morre. Se não morremos, não nos realizamos. Mas se morremos, nos realizamos. E não tem tempo para a morte. Não existe diferença qualitativa ou quantitativa entre alma e alma. Quando a gente nasce, já nasce velho, pronto para morrer. Leva-se uma vida inteira, diz o poeta, para a gente conquistar a juventude. Mas já nasce pronto. Uma criança que morre no ventre materno, sem ter contemplado a luz do dia,
ela é do tamanho espiritual de um homem que viveu 100 anos ou mais. A diferença é cultural, a diferença é do mundo, ou seja, é provisória, não atinge a nossa eternidade, que é a nossa parte de essência. Então não fiquemos preocupados em realizar todos os nossos sonhos, isso é vaidade, isso é coisa humana. Fiquemos preocupados em, na hora que Deus nos chamar, estarmos prontos para realizar o grande sonho de Deus para nós. Esse sim, esse é importante. Ao invés de nos preocuparmos com o nosso passado, o nosso futuro mais próximo, nos preocupemos com o nosso presente e com a nossa eternidade. Façamos bem o presente e assim estaremos construindo a vida eterna sem falta de maneira alguma. Fiquemos com esses dois aspectos, dentre 3 ou 4 ou 5 o Evangelho nos apresenta, e que Deus nos ajude, contemplando-os, trazê-los para a nossa vida e implementá-los concretamente em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.